Nós queremos cumprimentar a todas as igrejas cristãs, evangélicas, Assembleia de Deus, Batista, presbiterianos, católicos, que sempre estão aqui aos sábados participando da EBD online para abençoar a sua vida, a nossa vida, porque ao mesmo tempo que estamos aqui, nós somos edificados e ensinados pela palavra de Deus. Então nós louvamos a Deus pela vida de cada pastor, de cada líder, de cada irmão, de cada irmã, pela vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, pela vida de quem aos sábados liga o seu celular, compartilha, espalha a palavra e busca viver e compreender mais e mais a palavra de Deus. Comigo o pastor Luiz, pastor Adalberto, professor César, o irmão Nilton. Aqui hoje na filmagem comigo o irmão Daniel. Juntos formamos a EBD online para abençoar a sua vida. O irmão Nilton orando ao Senhor nesse momento. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai querido, Pai santo, nesta oportunidade, Senhor, somos gratos a Ti, meu Deus, pelo privilégio, Senhor, que nos concede de estarmos mais uma vez, Senhor, nesta hora, para juntos aprendermos sobre a Tua palavra. Meu Deus, que Tu venha usar o Teu servo, o nosso pastor Osiel, Senhor, como sempre tens usado, e que Tu venhas, meu Deus, abençoar grandemente cada um que ouve, que assiste, Senhor, esta aula, e que possamos aprender e colocar em prática, Senhor, tudo aquilo que for falado nesta noite. Senhor, fica conosco, abençoa-nos em tudo que nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Muito obrigado sempre pelo carinho. E hoje nós estaremos estudando, foca bem direitinho aí, irmão Daniel, aqui na lição de número 12, o modelo de missões da igreja de Antioquia. Nós temos aqui o primeiro ponto, a igreja de Antioquia, características e natureza. Segundo ponto, uma igreja missionária em ação. E terceiro ponto, o serviço de missões. As palavras-chave do texto. Aqui ao lado nós temos o ponto 1, a cidade de Antioquia. Ponto 2, nós temos aqui a igreja missionária em ação. Ponto 3, serviço de missões. E aqui nós temos o texto bíblico, que a lição ela está dividida em dois textos. Atos 13, 1 a 5, Atos 11, 19 a 26. A nossa primeira leitura é Atos 11, 19 a 26. Vamos lá. Assim, texto áureo, né? Lição de número 12, texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Verdade prática. A ação do Espírito Santo é a garantia de sucesso de toda a obra missionária. Ou seja, nós temos a matéria denominada doutrina do Espírito Santo, também conhecida como pneumatologia, que trata sobre a natureza do Espírito Santo, trata sobre os dons do Espírito Santo, trata sobre o batismo com o Espírito Santo, trata sobre a ação do Espírito Santo. Então nós compreendemos pela Bíblia que o Espírito Santo, ele guia, o Espírito Santo orienta, o Espírito Santo ensina, porque ele não é uma força, ele não é uma água, ele não é uma energia, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade. Mas em geral, pelo próprio credo apostólico, o Espírito Santo é Deus. E como ele é Deus, como ele é pessoa, ele revela, ele ensina. Quando a gente lê João 14, 26, João 16, 13, está escrito que o trabalho dele, a ação pedagógica, é guiar em toda a verdade. Então, muitas igrejas, inclusive pentecostais, não todas, mas uma boa parte, não compreendeu a natureza do Espírito Santo, de modo que passou a ver apenas como um poder para exibir pregadores, um poder para jogar crente cair no chão, e não foi esse o alvo. O alvo, olha aí essa verdade prática.
é a garantia do sucesso da obra missionária. Ou seja, pastor Adalberto, quando o Espírito Santo ele está dentro do pregador, dentro do missionário, dentro do pastor, dentro de um líder, o sucesso é certo. Não é assim? Porque o Espírito Santo, o trabalho dele é glorificar Cristo em nós. O trabalho dele não é me glorificar. Hoje tem muitos que querem o Espírito Santo para lhe glorificar. Vocês já compreenderam isso? Ou seja, eles querem o Espírito Santo como se ele fosse manipulável, para que ele diga assim: eu quero isso, Espírito Santo. Naquela obra do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, ali tem muitas coisas. Um dos grandes apologistas que combateu muito o Benihim, David Hunt, ele fala sobre isso. Ou seja, não vou entrar nesse detalhe aqui, porque eu não gosto de polemizar nada. Mas muitos livros que vocês estudam sobre o Espírito Santo é como se fosse uma crença oriental, que você tem um poder dentro de você, está latente em você, e que pela meditação, ou seja, se você souber manipular ele, não é assim? Você tem um poder à sua disposição. Não é assim que a Bíblia ensina. O Espírito Santo em mim, ele é quem manda. Eu não tenho que orientá-lo, eu não tenho que ensiná-lo, eu não tenho que dar ordem nele. É porque tem irmão que trata o Espírito Santo como se ele fosse um cachorrinho. Vem cá, te assenta, bota para cá. Tira daí, sai daí, menino. Sai daí, vai para ali. Aí tem crente que é assim: como é Espírito Santo? Me diga aí, Espírito Santo. Não é assim não, vai nessa molecagem tua, vai. O Espírito Santo é Deus, gente. O Espírito Santo ele orienta. O Espírito Santo é quem fala. O Espírito Santo é quem domina. Olha o que Pedro diz, nós vamos já estudar isso. Quem era eu? Quem sou eu? Não é assim, para impedir o trabalho do Espírito Santo. Essa é que é a crença linda, a coisa maravilhosa é esta. Então, a ação do Espírito Santo é a garantia de que nós teremos sucesso. Ele falha, o Espírito Santo? Eu pergunto aqui aos senhores, bem forte para o pessoal ouvir. O Espírito Santo falha? O Espírito Santo erra? O Espírito se engana? Então pronto, se ele não erra, não falha, não se engana, então ele dentro de nós, o sucesso está garantido. Ok? Essa é a nossa verdade prática. Vamos lá. Agora nós vamos para a leitura de 11, 19 a 26. Atos. Atos 11, 19 a 26. Isso. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e cheio de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Muito bem. A nossa lição de hoje, o modelo de missões da igreja em Antioquia. Queridos, a primeira coisa que nós vamos analisar aqui é que nós estamos diante de um texto, olha aqui, nós estamos diante de um texto com um relato histórico. Como é que começa o verso? Olha o que diz, o 19. E os que foram dispersos pela perseguição. Isso, muito bem. Os que foram dispersos pela perseguição. O autor, ele está pegando um fato histórico, real, não é uma lenda, não é história de carochinha, não é história de conto de fadas. Ele está pegando um relato que aconteceu e ele está mostrando que depois da morte de Estevão,
aproximadamente 5 anos, ou 6, desencadeou uma grande perseguição. Os judeus helenos, dentre outros, eles foram se espalhando e eles chegavam para as comunidades judaicas e eles queriam evangelizar as comunidades judaicas. Essa era a primeira prioridade deles, evangelizar as cidades, as comunidades judaicas. Depois, quando vocês forem analisando, esses judeus, porque quem vai se espalhando eram os judeus. É preciso a gente, não é isso, irmão César? A gente compreender isso bem direitinho. Porque, primeiramente, quem era que formava a igreja? Eram os judeus. Aí, esses judeus helenos, eles vão se espalhando, e quando se junta com os judeus de Chipre, quando eles se juntam com esses judeus de Chipre, os judeus de Chipre, de Cirene, eles já tinham mais assim um desejo de evangelizar quem? Os gentios. De modo que foi bom essa união deles, porque resultou em levar o evangelho para quem? Para os gentios. Prestem bem atenção que a igreja de Antioquia, ela não vai ser fundada no sentido de ser a primeira igreja. A igreja, quem funda a igreja não é Paulo, quem funda a igreja não é Pedro, Pedro não é o papa da igreja, quem edifica a igreja está lá no verbo futuro de Mateus 16, 18 em diante. Eu te digo que tu és, e sobre esta eu edificarei a igreja, ela é edificada, ela surge no Calvário com o derramamento do sangue de Jesus Cristo, que agora vai ter o resultado na conversão e na salvação de várias vidas pelo poder do sangue de Jesus. Aí vocês podem observar que quando Pedro vai pregar em Atos 2, aquelas comunidades que aparecem lá, elas eram o quê? Comunidades judaicas, eram de judeus que estavam espalhados e que vinham para Jerusalém para adorar. Então, ali vocês podem observar que a igreja ainda era composta, maior parte de judeus que acreditavam em Jesus Cristo, o Filho de Deus. A partir de Antioquia é que você vai ter agora uma igreja que ela vai trabalhar mais para o lado dos gentios. Então, é muito importante amanhã vocês falarem isso lá na escola dominical. Então, primeiramente se começa com um registro, o quê? Histórico, deixando claro o que aconteceu, ok? E aí vocês podem observar que eles vão começar citando o nome desta cidade aqui. Vamos lá. Antioqueias. Vamos lá? Antioqueias, que é a nossa cidade, Antioquia da Síria, né? Antioquia da Síria, nós temos a Antioquia da Psídia, mas aqui nós estamos falando da Antioquia de onde? Da Síria. E aí o que você vai observar? O que tinha para que esta cidade, essa Antioquia da Síria, ela se tornasse tão propícia para o evangelho? Prestem bem atenção que para todas as igrejas da Ásia, todas, quando você pega o modelo de Apocalipse capítulo 7, todas as igrejas da Ásia, elas foram, as cartas que foram direcionadas, elas habitavam nas cidades. E há uma coisa que eu quero dizer para vocês: em qualquer cidade do Brasil, qualquer cidade do Maranhão, qualquer cidade do exterior, da Europa, se não se render ao evangelho, o que predomina nestas cidades é a prostituição, é a imoralidade, são as noitadas, swings, adultério, homicídio, droga, o que mais? Todas as cidades do mundo, sem Deus, sem o evangelho, as trevas imperam nelas. É por isso que quando você vê, vamos ver aí Apocalipse 2,13, rapidinho. Quando você vê Apocalipse 2,13, olha o que o Senhor Jesus Cristo, através de João, vai dizer para essa igreja. Apocalipse 2,13.
Eu sei as tuas obras e onde habitas, Sim. que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome. Pronto, bem, aonde está o quê? O trono? O trono de Satanás. Trono é sinal de quem? Reina. Então, aonde não tem, preste bem atenção. Preste bem atenção. A cidade, ela pode ter um monte de crente, mas a cidade que não quer saber de Deus, o que é que impera nela? O trono de Satanás. Trono de Satanás está falando da liderança de quem? De Satanás. Aí você vê, é briga, é morte, é homicídio, é suicídio, é desgraça, é noitada, é raparigagem. O que mais? É roubo, é morte, é terror, é gritaria, é bebedeira. Aí não sou eu, é desordem, rebeldia, cidades que as pessoas têm medo de viver, medo de conviver. Tem cidades aí que tem praças, mas as crianças não brincam mais nas praças. Tem cidades aí que os bairros, as pessoas não querem mais morar nos bairros. O medo impera, as trevas, a morte. Agora, há uma coisa que pode começar a mudar bairro, mudar cidade. É quando o evangelho começa a ser pregado. Olha o que diz o verso, vamos lá. Olha o que diz o verso. Sim, lá do texto que nós estamos. Olha o que diz o texto em seguida. Ele começa a contar o relato, mas ele começa agora a fazer menção. Vai. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Pronto, pode ir. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora você vê que esse outro grupo vai entrar em Antioquia, não é isso? Anunciando quem? Ou seja, nessa cidade que tinha desgraça, eles vão anunciar quem? Nessa cidade que tinha mortandade, eles vão anunciar quem? Nessa cidade que tinha miséria, eles vão anunciar quem? Nessa cidade que tinha adultério, eles vão anunciar quem? A gente tem que analisar que essa cidadezinha aqui, ó, Antioqueias, que ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes, ela foi erguida, ela foi construída em homenagem a Nicanor, né? Seleuco I a fez em homenagem a ele, mas essa cidade, ela tinha jogos atrativos, ela tinha jogos atrativos, ela tinha um porto marítimo que facilitava as rotas comerciais e econômicas, ou seja, era uma cidade rica, era uma cidade importante. Essa cidade, ela tinha vários centros históricos. A Antioquia tinha vários centros históricos, vários centros comerciais. Essa cidade, ela era atrativa pelos seus jogos. Essa cidade aqui, ela era a terceira mais importante do mundo daquela época. Primeiro vinha Roma, depois Alexandria, depois vinha quem? Antioquia. Olha que coisa linda. Não era assim? E se vocês analisarem, ela era chamada a rainha. Está aí. Se vocês analisarem na lição, ela era chamada a rainha do Oriente, porque ela era atrativa. Mas tinha uma coisa que essa cidade também tinha. Se vocês observarem essa cidade aí, sabe o que ela tinha, irmãos? Ela tinha um culto à grande deusa Astarote. Eles cultuavam a Astarote. Essa deusa Astarote é a mesma que é chamada por Jeremias de a rainha dos céus. Ou seja, tinha educação, tinha economia, tinha conforto, tinha riqueza, tinha glória, tinha maravilhas, tinha atrativo, mas o que tinha lá? Poderes das trevas. Eles adoravam a Astarote. A Astarote está aí claramente, viu? Principalmente as mulheres. Astarote quer dizer esposa, era a deusa da fertilidade, e no culto que era dado a ela, tinha todo tipo de imoralidade sexual, devassidão, bebedeira. A esculhambagem era grande. O culto era com muita lascívia. Vamos ver aí, Juiz, 1 Reis 11:5, rapidinho. Só para os irmãos terem uma ideia.
Vamos lá. Não é não confundir, você tem aí Astarote, não é? Não confundir com Azera, não é isso? É diferente. 11:5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Então veja bem, eles cultuavam a Astarotete, é isso. Cultuavam a Astarotete, que não é para não confundir aí com quem que eu disse? É, para não confundir com esses nomes que nós estamos falando, né? Conforme o texto está mostrando aqui, cultuavam a Astarote, e que era, na verdade, esse deus principal, Astarotete. Estou confundindo aqui. Astarotete quer dizer esposa, era a deusa da fertilidade. E ele fez a leitura aí. Então não confundir Astarotete nem com Astarote e nem com Azera. Ok? Então você outra. Você tem Astarotete, que essa era a deusa que era cultuada onde? Em Antioquia. E não confundir ela com quem? Com Astarote e nem com Azera. Então é muito importante isso. Por que eu estou citando? Essa cidade aqui, ela também se tornou muito importante porque ela foi frequentada por pessoas importantes como Júlio César, Augusto, Tibério. Mas essa cidade, ela tinha o trono de Satanás. A cidade pode ter governador bonito, a cidade pode ter prefeito importante, a cidade pode ter praça importante. Mas se Jesus não estiver no coração do crente, a cidade é o que ali? O que tem nela? Trono de Satanás. Tem irmão que fica, eu amo Londres, eu amo não sei o que, amo é o céu, porque se o teu coração estiver no céu, a tua morada, a melhor morada está garantida. Agora, é por isso que eu quero dizer uma coisa, a cidade aonde o evangelho é pregado, rua aonde tem um monte de crente, dificilmente você vai ouvir baderna, dificilmente você vai ouvir roubo, dificilmente você vai ouvir miséria. Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, esta cidade, ela tinha todas essas misérias. E por que ela vai se tornar uma cidade importante? Sabe por quê? Porque os cristãos, os judeus que estão em Cristo, eles chegam nessa cidade e pregam o que para esta cidade? Jesus. Observem bem que o texto diz que eles pregaram a palavra. Vamos ver, ó, o verso 19, depois o verso 20, só para a gente reforçar aqui. Vamos lá. 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ó, anunciando isso aí é o 19, não é isso? Ó, o 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja que ele pega anunciando a palavra, e depois ele diz aí no verso 20, anunciando a Jesus. Anunciar a palavra e anunciar a Jesus é o quê? Pregar o evangelho. Ou seja, a cidade pode ter a cultura que ela tiver, a cidade pode ter a imoralidade que ela tiver, a cidade pode ter o império das trevas que tiver, a cidade pode ter a magia preta que ela tiver, a cidade pode ter o feitiço que ela tiver, a cidade pode ter o padroeiro que ela tiver, mas quando o evangelho é pregado por crentes cheios do Espírito Santo, acontece transformação. É por isso que a Bíblia diz que os judeus de Chipre e de Cirene pregavam a quem? Aos gregos, que eram os gentios, e eles vão pregando o evangelho. Pode ter o trono de Satanás na cidade. Olhe para cá, eu não sei onde é que esses crentes hoje estão aprendendo essas coisas, mas a minha Bíblia mostra que aonde tinha cidade dominada pelo trono de Satanás, o que os crentes faziam? Saíam derramando azeite na rua? Aí não, eles saíam com um avião derramando quilo de gasolina, de querosene na cabeça dos crentes. O que eles faziam? Se tu queres... Bota para cá, Daniel. Verdade de Deus para o Brasil. Olha para cá, bota para cá. Se você deseja que a sua cidade seja abençoada, pregue o evangelho. Pregue o evangelho.
Pregue o evangelho. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se você quer uma cidade alegre, feliz, impactada pela glória de Deus, faça o quê? Vamos ver aí, Atos 8:4. Vamos ver o que acontece quando a igreja prega o evangelho. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. 8, verso 8. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Para aí, havia o quê? Grande alegria. Quando grande, não é pequena. Um prefeito que quer trazer alegria, ele pode trazer um cantor mundano e uma banda, não é assim? Mas não vai trazer grande alegria, porque nem todo mundo gosta de banda mundana. Não é assim? Ele pode dar uma festa de boi, ele pode dar uma festa, mas não vai trazer grande alegria. Grandes cidades do mundo. Tu tá filmando, Daniel? Bota para cá, bota para cá. Eu estive em um país que o pastor me contou que é um país civilizado, é como é que eles chamam? De primeiro mundo, que lá, quando é período de Natal, período de alguma festa e de uma comemoração, é o período que mais as pessoas se matam, se suicidam. A tristeza. E eu me perguntando, mas não tem capital, não tem dinheiro, não são famosos, não tem posição, mas não tem alegria no coração, a alegria do evangelho. Uma cidade, vazios, são vazios. Uma cidade alegre, uma cidade dinâmica, é quando o evangelho de Deus entrar. A Bíblia diz, Atos 8:8, havia grande alegria naquela cidade. Olha para cá, bota para cá, meu filho. Feitiço não traz alegria para a cidade. Você derramar óleo não traz alegria para a cidade. Você ungir com azeite não traz alegria para a cidade. Colocar um carro de som, uma banda bonita, não traz alegria. Pode trazer dinheiro para a prostituição, pode trazer dinheiro para a bebida, pode trazer dinheiro para o comerciante, mas não traz alegria para o coração. Agora, o evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E se a cidade pode ter o trono de Satanás, mas se chegar lá, crentes cheios do Espírito Santo. Agora o grande problema hoje é que também os crentes, eu vou falar a verdade logo aqui, a maioria dos crentes estão contentes. Antigamente, eu me lembro que, ainda jovem, adolescente, quando era domingo à tarde, todos os crentes estavam na rua. Era auxiliar, era irmã do círculo de oração, era irmã nos hospitais. Hoje, com esse negócio de church, bota para cá, irmão, bota para cá, vou logo dizer a verdade. Eu já estou me zangando. Agora, eles não estão mais botando, eles não querem mais nem nome brasileiro. Não é assim? Eles não querem. A Church of God, não é assim? Church of God. Para lá tá certo, irmão. Onde é que o irmãozinho comedor de feijão, de arroz, não vai saber nem dizer o nome da... Irmão, tu te congrega onde, não é assim? Vai perguntar para o irmãozinho, analfabeto, aí pronto. Aí vocês podem observar uma coisa, deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. Tu tá filmando, Daniel? Bota para cá. Igreja não é templo, igreja não é método de dirigir culto, igreja não é pregador bonito, igreja é cada crente cheio de Deus, na rua, na praça, no mercado, na cidade, em todo lugar, anunciando quem? A Jesus. A questão é que se Jesus está em mim, e eu entendo que ele me salvou, ele pode salvar o negro, o rico, o pobre, o branco. É assim ou não é? E eu vou levar o evangelho para cada pessoa dar-se. Você quer saber o que acontece quando a gente leva o evangelho? Vamos ver bem aí, se eu não estou esquecido. Mas vamos lá, Salmo 144. Olha, verso 13. Lê aí rapidinho. Salmo 144, olha para cá, não esqueça mais esse versículo. Salmo 144, verso 13. Como é que diz? 13. Para que as nossas dispensas se encham de todo provimento. Isso. Para que os nossos gados produzam a milhares e a dezenas de milhares nas ruas. Isso. Para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho. Isso. Para que haja nem assaltos, nem saídas. Para aí. Para que não haja o quê? Nem assaltos. Nem assalto. Nem saídas. Nem saída. Nem clamores em nossas ruas. Para que não haja na tua rua bandidagem. Para que não haja na tua rua assalto. Eu pergunto aqui, um homem que aceitou Jesus de coração, estou falando de crente sincero, eu não estou falando de pilantra. Um crente sincero vai roubar? Um crente sincero vai mentir? Então se uma rua é lotada de crente sincero, vai ter assalto no meio dela? Naquela rua vai ter grito, ó ladrão! Naquela rua vai dizer, olha, os bandidos estão passando ali. Vai? Vai não, meus irmãos. Olha, se cada prefeito soubesse, o prefeito pode botar a melhor rua na cidade, mas ele tira a bandidagem? Tira não. O governador pode botar a melhor polícia e a segurança. Ele acaba com ódio?
ele acaba com a guerra, ele acaba com o tráfico. Agora deixa um homem de Deus com Bíblia na mão, evangelho na boca, cheio de Cristo, arranca todo o mal. Isso, um dia desse eu preguei isso, profeta na cidade. Então observem bem uma coisa, que nós estamos mostrando que Antioquia tinha toda a miséria, tinha toda a desgraça, mas por que isso aqui vai se tornar o maior celeiro missionário? Por que essa cidade, que não tinha nada de tradição cristã, por que ela vai se tornar o centro de missões? Por causa de quê? Fala aí, senão o povo não vão ouvir. O texto é bem enfático, né? Eles pregavam a palavra. Só a palavra diz quem Cristo é. E só Cristo muda as pessoas. Agora o senhor diz, só os crentes. Outra coisa que nós podemos analisar. Os crentes, eles em meio a perseguir, ou seja, eu já falei uma vez aqui, que o mal veio para o bem. Ou seja, em meio à perseguição, em meio à luta, a perseguição parou essa igreja, as lutas pararam essa igreja, os crentes sendo tirados dos seus empregos, bens confiscados, pararam a igreja. Então veja que a questão é Cristo dentro da gente, meus irmãos. Pronto, não vamos falar isso aqui, é a mão do Senhor. Agora, a questão, olha para cá, tu tá filmando, irmão, bota para cá. Tu pode ser da Church, tu pode ser do Chod, tu pode ser do Todinho, tu pode ser do Nescau, da igreja do Nescau, da igreja do Todinho, da igreja, que mais? Da igreja de neve, da igreja de açúcar, da igreja do sal, da igreja. Tu pode ser de toda a igreja. Se Jesus não morar dentro de ti, não adianta nome de igreja em inglês. Se Jesus não morar dentro de ti, jovem, olha para cá. Até tu que está filmando, irmão, tu é jovem. Se Jesus não morar dentro de ti, não adianta método. Porque às vezes tem irmão, eu gosto daquela igreja porque eles sabem lidar com jovem. Olha para cá, jovem. Se Jesus não morar dentro de ti, o pastor pode te carregar no ombro dele. O pastor pode te colocar dentro de uma sacola, ele pode te dar algodão doce todo dia, mas tu não presta. É assim ou não é? Porque o que transforma a vida é o quê? É a palavra. Eita, meus irmãos, é a palavra. Correm de igreja que tem palavra. Hein? Por isso que eles correm de igreja que tem palavra. Aí eles não querem igreja que tem o quê? Eu sou músico, eu gosto de louvor, eu gosto de adoração, mas eu sei que a igreja, ela tem que ser firmada no quê? É na palavra. Eu não vou tomar 2 horas de cântico. Aí pronto, acho bonito, mas 2 horas. Aí pronto. Será se aquele músico que vem tocar na igreja, bota para cá, bota para cá, bota para cá. Será se aquele músico que vem tocar na igreja, que ele tem o dom dele, ele ora? Será se ele lê Bíblia? Será se ele consagra? Pergunte para ele. Será se aquele que pega esse microfone para cantar 2 horas, pergunte se ele tira pelo menos 1 hora de oração. Pergunte quantas pessoas ele evangeliza por dia. Meus irmãos, é um negócio sério. Então olha para cá, não é nome de igreja, não é método de culto. Sabe o que acontece? É Cristo na vida. Não é isso? Pronto. Os crentes naquela época, irmãos, eu falei, aliás, eu nem falei agora. Vou falar na próxima segunda-feira para os pastores. Os crentes se congregando em catacumbas por causa da perseguição. Mas quando cada um saía de lá, não depende de lugar não, gente. Não depende, crente que tem Jesus, ele adora a Deus na catacumba, ele adora a Deus até no cemitério, ele adora a Deus até dentro da barriga de um peixe. É ou não é? Quando tem compromisso com... Agora, quando ele não tem, ele quer a igreja com ar-condicionado, ele quer o melhor pastor, não é assim? E eu já falei sobre vários tipos de líderes, que eu não vou pregar sobre hoje isso aqui. Agora, o que eu quero dizer é que nesta cidade tinha o trono de Satanás. Tinha o trono de Satanás. Mas a igreja chegou lá com o quê? A igreja chegou com o evangelho. Eita. A estrutura dessa cidade, como da cidade de Éfeso, Atos 19, como das igrejas da Ásia, todas serão abaladas pelo poder do... Pronto, meu pastor, querida mocidade, querido irmão, prega na tua cidade evangelho. Pronto. A ação dos judeus helenos. O interessante é que você tem, observem bem a cidade aí no texto, vamos lá. Corre aí, que eu vou correr. Varões de Chipre, de Cirene. Peraí, nós temos varões de onde? Chipre. De Chipre e de Cirene, onde mais? Cirene. E de onde mais? Nós temos caminhar até a Fenícia. Pronto, então vamos lá. Vamos citar juntos. Primeiro,
Fenícia, depois Chipre, depois Antioquia. Essas cidades aí, elas pertenciam à Fenícia, Ptolemaida, Sarepta, Tiro e Sidom. Chipre, observem bem, Barnabé era desta cidade. E Antioquia, eu já falei, fundada por Seleuco I, não é isso? Era uma cidade muito importante, ok? Então vocês podem observar que nós estamos tratando destas cidades. Agora, em prosseguimento, nós vamos analisar, e o pastor, nós já colocamos aqui, não é isso? Nós temos um movimento histórico, nós temos a ação dos judeus, helenos, eles vão para a Fenícia, Chipre e Antioquia, ok? Aí vem o mais interessante. Agora, nós vamos analisar que ali, quando essa cidade foi abalada, o evangelho entrou, eram judeus helenos com os judeus de onde? De Cirene e de onde? Que se juntaram e pregaram, uns pregando para os gregos e outros pregando para os gentios, para os judeus, porque os gregos são os gentios, né? Então, duas classes, nós temos os judeus pregando para, os judeus helenos pregando para os judeus da sinagoga, e nós temos os judeus de Chipre e de Cirene pregando para quem? Para os gentios. Quando de repente a cidade é toda cheia de idolatria, cheia de cultura, cheia de arte, cheia de religiosidade, cheia de movimento, cheia de atrativo, porque tem cidade que é atrativa. Ei, tem cidade que é o quê? É atrativa. Agora preste bem atenção. Jovem gosta de atrativo ou não gosta? Agora imagine, irmão, uma cidade que tem banda de forró, que tem casa noturna, vamos lá, me ajude, que tem droga, que tem boi, que tem boate, cabaré, motel, desgraça, o que mais que tem? Rave, tem tudo. Aí para um jovem dizer assim, eu vou para a igreja. Eita, meus irmãos. Só se tiver Deus dentro dele, ou então para ele passar e ele vê noitada, ele vê casa de show. Eu fui num país agora que aí de noite eu ficava olhando cada binguzão, cada, né, como é que ele chama? É aquele bicho que cada cassinozão, e eu ficava assim olhando. Aí eu dizia, eita, Derinha, ali tem bagaceira, né? Cada cassinozão, era um atrás do outro. Aí você vê cada carrão. Aí quando de repente você passa, o carro está aberto, um jovenzão com um carrão, pum, 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 pum. E aí pronto, aí eu parava no outro, ia passando no outro bairro, eu via os jovens em cima do carro, com bebida, com droga. Meu irmão, para um jovem dizer, eu não quero cassino, eu não quero bebida, eu não quero a desgraça, eu não quero a droga, eu não quero o river, eu não quero nada, só se o evangelho tiver na vida dele. Olha para cá, bota para cá, irmão. E esse negócio do jovem passar, aí disse, eu vou fechar que eu não quero nem ver Jesus. O evangelho nunca entrou em tu. Que a primeira coisa que o evangelho faz é matar. Ele mata teu eu, ele mata tua carne, ele mata tua desgraça. Ou seja, você passa a ter ódio do pé. Você não tem gosto pelo pecado. Você tem o quê? Ódio, nojo do pecado. Aí vem o mais interessante. Essa cidade, ela vai ser abalada. Irmão, o avivamento nela foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Eu não estou falando daquele avivamento que é pegando os próprios crentes. Meu Deus do céu. Aqui foi. Eu não estou falando daquele avivamento que diz assim, olha, os crentes estão saindo lá da igreja do pastor Zéu para ir em Londres, que tem um bocado de crente orando. Isso não é avivamento, não. Avivamento é isso aqui. Era o camarada deixando o cabaré, era deixando o motel, era deixando a idolatria, era deixando a feitiçaria, era deixando o pecado, era deixando a miséria, era deixando tudo. Que aí a glória de Deus desceu, de maneira que o impacto foi. Aí mandaram quem para lá? Ei? Mandaram quem? Mandaram Barnabé. Eita, meus irmãos. É aqui que nós vamos começar agora. Preste bem atenção. Eles vão mandar quem? Me ajudem aí. Eles vão mandar quem? Eles vão mandar quem? Barnabé. Mais forte. Eles vão mandar quem? Barnabé. Como é o nome dele? Barnabé. E como é o significado?
Filho da consola, só que preste bem atenção. Alguns dizem que ele também já tinha passado pela experiência da dispersão. Outros dizem que além dele ter passado, ele sabia lidar com os judeus e com os gentios. Olha para cá, não manda qualquer um. Eu já dizer para você, não manda qualquer um. Ele sabia lidar com essas questões. Eu pontuei isso tudinho aqui para vocês. Observem bem. Ele vai ser enviado pela liderança. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Ele vai ser liderado pela liderança porque a liderança estava desconfiando de alguma questão lá? Eles vão mandar alguém para investigar com hostilidade? Não. É porque é o seguinte, só que tinha um grupo lá da extrema direita, que não queria aceitar o movimento de colocar judeus juntamente com quem? Com os gentios. E eles vão procurar uma pessoa que conhecia do problema, que era daquela região. Rapaz, era muito inteligente, meus irmãos. Não tinha. Ele era de uma família da dispersão, ele era simpatizante dos gentios e de quem mais? E dos judeus. Aí vão mandar quem para lá? Vão mandar quem? Agora, vamos lá. Lê quem era Barnabé. Lê quem era Barnabé. Vai. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Homem, vai lá, pode ler aí. Porque era homem de bem. Homem de bem. E cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo. E de fé. E de fé. Não é isso? Vai, lê de novo. Que era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Vai, termina o texto. E muita gente se uniu ao Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor. Pronto. Eu coloquei aqui, bota para cá, irmão. Coloquei aqui agora, aqui, ó. Digam comigo. Aner, agatos. Vamos lá. Aner, agatos. Veja que aqui, homem está sendo prioridade. E aqui nós temos o adigé. Agora, olha como é que eles chamam. Vocês sabiam que o Lucas só chama essa pessoa aqui, essa vez, de homem de bem. Se vocês analisarem, eu coloco isso aqui. Essa expressão aí, homem de bem, ela tem 3 sentidos. Digam comigo para não esquecer. Útil, agradável e firme. Vamos botar mais uma. Íntegro. Quais eram? Útil, agradável. Não bota pessoa que não seja útil. Não bota pessoa que não seja agradável. Tem auxiliar, que é antipático. Bota ele na mocidade, ele estraga. Aí sim, agora eu vou falar. Bota, às vezes, ele não é nem útil. Por quê? O simples fato de você ter diploma não quer dizer que você é útil. O simples fato de você ter teologia não quer dizer que você é útil. Tem pessoas que têm tudo isso, mas não sabem servir. Não é assim, pastor? Tem pessoas que têm tudo isso, mas não sabem ser o quê? Agradável. Outra coisa, não é firme. Ele muda de ideia direto. Ele muda de crença direto. Ele muda de posição direto. Ele não é confiável. Você diz uma palavra bem aqui. Olha para cá. Tu tá filmando, meu filho? Bota para cá, Daniel. Não coloque pessoas para avaliar a obra de Deus se ele não tem caráter de firmeza. Se ele muda de opinião direto, se ele muda de igreja direto, nunca é bom botar ele na frente da obra. Falei. Por isso que é bom orar para o Espírito Santo dirigir. Nós vamos já chegar lá, é verdade. Vamos ver aí, útil. E ainda tem outra, confiável. Então deu 5, não foi? Vamos lá? Útil, agradável, firme, íntegro e confiável. Não é isso? Deu 5, né? Vamos lá rapidinho, ler essa referência aí. Útil, 2 Tessalonicenses 2,16. Aí o outro, pode ajudar aí com a Bíblia, é só para passar para ele ler. Aí o outro, Tito 2,10, firme. Vamos ler aqui, íntegro. 2,16. 2,16. E o próprio, segundo ou primeiro? Segundo.
e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Isso. Vai. Agora Tito 2:10. E depois Mateus 7:11. Só para a gente analisar isso aqui. Vamos lá. Tito 2:10. Isso. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade. Olha aí, firme. Tem leal, Verdade. não anda defraudando ninguém. Para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha aqui, ó. Uma pessoa que não anda defraudando, uma pessoa que é íntegra, uma pessoa que não anda falando mal de ninguém. Tem irmã aí, tem irmão que quer dizer que é bem crente, e aí a primeira coisa dele é andar defraudando os. É o primeiro sinal de que ele não presta. O segundo sinal de que ele não presta é quando ele não tem firmeza. Vai lá, Mateus 7:11. Vamos. 7:11. Usa daquela que tem uma coisa, rapaz, que é ligeirinho. Como é? Não? Não. Mateus 7:11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Pronto, aí você tem um lado íntegro. Nosso Pai é íntegro, é bom, é agradável. Então vamos lá. Observem bem uma coisa. Por que eu quero falar desse ponto aqui? Vocês se lembram que agora há pouco eu falei que tem igrejas com nome inglês, né? É claro que quando você vai para lá, você tem Assembly of God, né? Assim, você tem Church of God, né? Você tem, claro que para lá nós não temos nada a ver, né? Assim, tem nada a ver. Agora, quando você vem para o Brasil, prestem bem atenção uma coisa. Tem gente que diz assim, por que, agora eu vou falar algo muito sério. Ó, nesse momento aí, chame o pastor, teu líder da Assembleia de Deus, chame teu líder da Batista. Hoje nós temos pessoas dizendo assim, está tendo uma evasão muito grande dos jovens da igreja. Não é assim? Eu estive pregando em um estado, não vou citar o nome aqui com respeito, que uma boa parte da mocidade assembleiana saiu da igreja. E aí alguém está dizendo assim, o fenômeno é porque se a igreja ela não mudar a doutrina dela, ela vai perder. Negativo. Negativo. Se vocês analisarem, eu estive estudando agora o fenômeno dos Estados Unidos, por que os jovens dos Estados Unidos estão deixando a igreja? Se lá tem movimentos de louvores, e vocês podem observar que os grandes escândalos vieram agora, teve até aquele grupo de louvor, como é? Hillsong, não é assim? E outros movimentos. E por que os jovens nos Estados Unidos estão abandonando as igrejas? Primeiro, ateísmo. Segundo, ideias filosóficas, não é assim? Mas eles só colocam isso. Mas outra coisa, o jovem está a cada dia se afastando de... Por que naquela época, quando não tinha tanto atrativo, a juventude da Assembleia de Deus era maior? Vocês sabiam dessa? Eu vi jovem pregando, a época que eu comecei, era o tempo que eu mais vi jovem desejosos de pregar o quê? O evangelho. E hoje nós estamos tendo poucos jovens com desejo de pregar o evangelho. Por quê? Materialismo, não é assim? Intelectualismo, racionalismo, antropocentrismo, tudo isso está dominando. Relate e a pior delas, essa ideia dessa filosofia que hoje domina a maioria dos jovens. Aí o que acontece? Tem gente que diz assim, nós temos que trabalhar. É aqui que eu quero falar. É claro que tem liderança atrasada. Eu não vou negar. Eu estou atacando alguém? Não é isso. Tem liderança atrasada. Tem liderança que não cresce no ensino. Tem liderança que não renova a mente. Tem liderança que é invejosa. Tem liderança que é concorrente. E sabe por quê? E agora vocês vão participar comigo. E sabe por quê que o texto de Atos 11, do 1º até o 18, por que começa com a história de Pedro, que ele viu o grande vaso como se fosse um lençol, com todo tipo de animal imundo? Vai lá, participem vocês. Tirar o exclusivismo, né, que Pedro achava que só eles eram detentor da verdade absoluta. Então Deus fez aquilo para tirar o exclusivismo tanto dos judeus quanto dos próprios apóstolos. Aí, tá bom, tá no rumo. Quem mais quer participar? Quem quer participar? Pronto. Então vamos lá. Olha aqui o que eu coloco aqui, ó. Olha para cá. Observe que o homem que eles vão enviar para avaliar quem era?
Barnabé. Agora nós já falamos das qualidades de Barnabé, mas ele era também espiritual. Olha o que ele era, vamos lá. Homem de bem, nós já lemos aí, homem de bem. Homem de bem, cheio do Espírito Lá vai, Santo. era o quê? Homem de bem. Não basta ser apenas agradável, não basta ser apenas gentil, não basta ser apenas agatos, se não for o quê? Tem líder que é agradável, é assim ou não é? Tem líder, eu posso estar, fica aqui, vem cá irmão, tu, fica aqui, vocês dois aqui, aí pronto, vocês dois segurem a Bíblia, né? Isso, fica aqui, os dois vocês vêm assistir o culto, né? Vêm aqui na Assembleia de Deus, aí eu estou na porta, primeira vez que ele está vindo aqui na Church of God, Tirirical, aí eu chego, né? Querido, boa noite, o irmão é de onde? Nós somos da Cirene. Você é de onde? Chipre. Ah, vieram. Estão fazendo o que aqui? A gente veio conhecer o pastor dessa igreja, vimos que ela é muito agradável, ele tem bom relacionamento, e a gente veio ver como é que ele se relaciona conosco, para saber se a gente pode ficar. Pois olha, amado, aqui, querido, amado, aqui você tem, se você quiser, olha, aqui nós temos frigobar, aqui nós temos faça o turno. Aqui, se você quiser, fique à vontade. Aqui nós não atacamos ninguém. Aqui nós somos a igreja do amor. Se vocês quiserem ficar aqui, fiquem à vontade. Aqui, olha, cadê as moças? Vem aqui, vamos receber esses irmãos. É assim? Senta lá. Você só ser agradávelzinho sem tirar pecado. Olha para cá. Tu tá filmando, irmão? Olha para cá. Ser agradável sem tirar pecado, vai adiantar alguma coisa? Hoje tem jovem, olha para cá, eu quero a tua salvação. Mas tu ser agradável, pastor, com a moça e o rapaz que estão dormindo juntos, se congregando, sem se casarem, é pecado. Você ser agradável com um rapaz que está no vício da pornografia e o pecado dominando e você só passando a mão dizendo que ele é um amadinho de Jesus, é pecado. Você tem que dizer para esse jovem, eu te amo, mas quem ama faz feridas. Quem ama mostra o pecado que está fazendo o quê? Dominando. O salário do pecado é o quê? Não basta eu ser um pastorzinho agradávelzinho para você, eu ser um pastorzinho passa-mão, eu ser um pastorzinho com aquela mensagenzinha agradável. Vocês sabem por que muitos jovens também estão mudando de igreja? Porque a maioria não querem ser confrontados, não querem o desafio do pecado, não querem a realidade do pecado. Querem a vida do seu jeito. E a mensagem que faça o quê? Que lhe agrade. Vocês sabiam que eu estava lendo uma pesquisa, hoje as mensagens menos pregadas é sobre o inferno. As mensagens menos pregadas é sobre santi, mas a maior parte das mensagens hoje é assim: o Senhor te ama, o Senhor quer o teu bem, Ele não esquece de ti. Não é assim? Ele não esquece, Ele quer o teu bem, mas para Ele querer o teu bem, tu tem que deixar o pecado. Ele disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos, vós que estáis o quê? Cansados, sobrecarregados, eu vos... Pronto. Ele disse lá em João 16, quem crê no Filho tem a vida, e quem não crê no Filho já está condenado. Não sou eu, foi Jesus que falou. Agora olhe para cá, eu estou falando que quem vai ser enviado para avaliar o trabalho, como Deus estava transformando, sacudindo tudo, quem é que vai ser mandado? Barnabé. Não mande avaliar trabalho de Deus dirigente frio. Não mande avaliar trabalho de Deus dirigente polêmico. Não mande avaliar trabalho de Deus pastor frio. Que ele só vai... Leia aí rapidinho 1 Coríntios 2,15. Rapidinho, 1 Coríntios. Vamos ver lá. Que tipo de gente ele tem que mandar. Eita glória, vai. 2,15. 2,15. Mas o que é espiritual... Bora! Discerne bem todas as coisas. Mas o que é o quê? Espiritual. Mas o que é teólogo, é assim que está dizendo? Não. Mas o que é doutor, é assim que está dizendo? Mas o que é letrado, é assim? Mas o que é o quê? Espiritual. Mas quem é? Espiritual. Ele faz o quê? Discerne bem tudo. Olha, a cidade de Antioquia, a graça de Deus, era milagre, era cura, era maravilha, era poder de Deus, era coisa extraordinária, era Jesus libertando, era unindo o judeu, unindo o gentil, unindo o grego, e aí pronto! Aí os homens de Deus disseram, vamos mandar para lá Barnabé, experiente, homem cheio de fé e do mais agradável. Toda pessoa cheia do Espírito Santo, irmão, é agradável. Aí é ele quem vai fazer a avaliação das coisas espirituais.
Porque ele era o quê? Quem não é espiritual. Por exemplo, se eu digo assim, pastor Luiz, ontem à noite, rapaz, eu tive assim uma visão, eu tive um sonho. Aí se tu não for espiritual, o que tu diz logo? Interpretar de forma humana mesmo, falar do seu dia a dia, falar do que o senhor viu, o que o senhor comeu, o que o senhor sentiu. Diz aí, diz aí como é? Aí, ó. O senhor comeu muito tarde e deu uma má digestão. Isso aí ele já começa logo. Veja bem, o Freud falava dos sonhos. Esses sonhos, eles são partes, né, assim, da essência humana no aspecto da fisiologia, da biologia, da mentalidade. Essa sua psique não tem espiritualidade. Não mande, irmão, não mande. Até teólogo frio, não mande ele fazer a obra. Pastor, Sim. Porque na verdade, esta questão aí, no caso de Barnabé, como bem foi lido, só uma pessoa espiritual pode discernir de fato o que é espiritual. Só. A teologia, não resta dúvida, não vamos descartar o estudo. De jeito nenhum. Mas isto não substitui a espiritualidade, porque a obra de Deus é espiritual. Inclusive tem um autor que escreveu Teologia e Espiritualidade. Porque o grande problema é quando eu tento racionalizar a teologia. E vocês sabiam que hoje tem muita teologia racionalizada. Eu só quero crer se for dentro daquela lógica. E às vezes eu tenho que entender, como diz o Soren, é que isso ultrapassa até a minha teologia. Deus não tem lógica, diríamos, basicamente, neste Ele não tem. Aí o que acontece? Você tem um judeu cheio de escrúpulo, cheio de lógica, cheio de tradição, cheio de sistema, e Deus vai quebrar o quê? Todo o sistema. Ele 3 vezes, está aí no texto, 3 vezes ele diz, Deus mandou eu comer, e eu disse para Deus o quê? Olha, nem Deus convenceu. Olha para cá. Olha, meu Deus do céu, olha para cá. Ei, verdade de Deus para todo o Brasil. Teologia não convence pastor que a cabeça dele é fechada. Doutrina correta, às vezes não convence o pastor da cabeça fechada, porque a doutrina é a dele. Fale. Quando a pessoa está cheia de tradição, ele diz não para Deus, né? E Satanás diz, mas Pedro disse não. Pedro diz, e eu pergunto, o Deus eterno, mostrando tudinho, convenceu Pedro? 3 vezes ele foi discutir, eu não? Aí Deus disse assim, rapaz, olha irmão, estou falando é de Deus. Isso aqui é sério, viu gente? Isso aqui é sério. Isso aqui é muito sério. Eu estou gastando tempo aqui, porque isso aqui é muito sério. É muito sério isso aqui. Aí, agora sim, eu não digo que evangelho precisa ser renovado, porque o evangelho é o poder e a mensagem não altera. Eu não digo que um templo não precisa ser renovado, mas você pode ter templo bonito, com cadeiras acolchoadas, você pode ter o melhor, mas se não tiver uma liderança de mente aberta, é o pior atraso. Vocês entenderam agora o que eu quero dizer para vocês? Observem bem, aquela igreja, ela vai aprender com Pedro. Aquela igreja vai aprender. Pedro, ele fez a defesa dizendo, eu também era como vocês. A minha mente era fechada como a de vô, e eu não me sentava com um gentio de maneira nenhuma, mas Deus foi quem tratou comigo, gente. Ou seja, Deus renovou a mente de Pedro. Olha, se Deus não renovar a mente de um líder, aí pronto, aí ele vai ficar atrasando, atrofiando o crescimento da igreja. Não quer estudar, critica tudo, é um sistema bem antigo, é dizendo assim, eu aprendi com José Felipe, mas talvez o José Felipe aprendeu errado também. Não é assim? O Pedro aprendeu com os judeus, mas ele aprendeu como? Errado. E nem Deus, mostrando para ele, conseguiu logo desfazer. Aí ele disse, olha, tem uns varões, 3 varões lá fora, te esperando. Vá e não questione. Sabe quando foi que Pedro foi convencido? Oh, glória. Quando foi que Pedro foi convencido e a mente dele se abriu? Quando ele está pregando na casa de Cornélio, para um monte de gentios, e só quem estava no dia de Pentecoste, quem era? Só judeu. E naquele dia, quando ele viu o Espírito Santo descer, e eles falarem o quê? Línguas, ele disse, meu Deus, até sobre os... Lê aí. É Atos 10. Hã? Não.
Ou seja, para mostrar que ele não teve influência nenhuma. É uma ação divina. Ele ainda estava... Tá aí. Vamos lá no 11. É no 11. No 11. É o verso 16. Não, o verso 10, 17. 17 do 11. Isso. Portanto, Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Quem era então eu? Olha aí, quem era eu? Agora Pedro volta. Eu pensei que eu era uma autoridade. Eu pensei que eu tinha, não é assim? Eu pensei que eu tinha a palavra final. Mas, meus irmãos, eu estava como vocês, cheio das nossas tradições, querendo impedir o agir de Deus, querendo impedir... irmão César, isso aqui é tão interessante que um teólogo perguntou: por que os judeus não impuseram a lei para os gentios? Porque eles agora disseram: o Pedro falou que o Espírito Santo caiu. Então, se quem está na frente da obra é o Espírito Santo, deixa ele... Nós vamos viver como judeu. Agora, no tocante aos gentios, quem vai tratar com ele, quem é? É o Espírito Santo. Pronto, quem é que vai tratar com os gentios? É o Espírito Santo. Você não vê nenhum momento, nem Pedro, nem Paulo, nem outros impondo lei para quem? Para os gentios. Porque assim, aí entra o 10:44 que ele falou. Leia aí, Atos 10:44. 10:44. Sim. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito... Dizendo Pedro ainda estas palavras. Pedro não tinha orado por eles. Pedro não impôs as mãos sobre eles. Pedro não pediu para o Espírito Santo descer. Deus estava mostrando que a ação era do Espírito Santo. Olha para cá, homem de Deus. Querido pastor, se você é um homem de Deus e crê no poder da palavra, deixa de estar enchendo linguiça em púlpito. Deixa de estar pregando costumezinho, regrinhazinha. Pregue o evangelho, que quem quebra coração é o Espírito Santo. Quem bota no pó é o Espírito Santo. Quem joga é o Espírito Santo. Quem transforma é o Espírito Santo. Quem renova é o Espírito Santo. Pastor não tem autoridade para transformar membro de... Mas eu estou pensando que eu é quem tenho. Às vezes chega uma irmã, aí ela diz: minha irmã, aqui você não entra assim. Aqui a nossa igreja é assim. A tua igreja, mas e o Espírito Santo? Hein? Quantas pessoas não são ladrão que eu digo: irmão, não roube não, irmão, não roube não. Ele deixa de roubar? Não deixa. Por quê? Quem é que faz a obra? É o Espírito Santo. Se você pegar o pior bandido, e se o pastor disser para ele 10 vezes: não mate, não mate, não mate, ele vai continuar matando? Quem é que bota a ordem para ele não matar mais? Quando o Espírito Santo entra. A irmã que tem, não é só negócio, a gente da Assembleia de Deus só prega brinco, só prega roupa. Olha para cá, a gente da Assembleia de Deus só quer pregar roupa, só quer pregar o quê? Só negócio de brinco, e só quer pregar, e aí não prega de língua grande. Não é assim? Não prega de língua grande, não prega de quem compra fiado e não paga, não prega de pastor que faz concorrência um com o outro, destruindo o outro para estar numa liderança maior. E tudo isso é pecado e leva para onde? Para o inferno. Se não se arrepender, leva para onde? Para o inferno. Agora, o Pedro, ele entrou do jeito que a gente entra. Irmão, eu sou da Assembleia de Deus e não tem isso aqui não. Eu aprendi, foi com Gamaliel. Eu aprendi, não foi assim? Foi com o negócio, eu aprendi. Aí ele estava aqui pregando, contando a historona. Aí pronto, que Jesus Cristo. Aí no meio da mensagem, um gentil velho. Pronto, parece que eu estou vendo, porque naquela época a bagaceira era grande. Um gentil velho tatuado, um gentil velho cheio do diabo, um gentil velho adorador de imagem. Aí de repente começou: glória, glória. Aí o Pedro: que negócio é esse? Aí quando deu fé, línguas estranhas, pá, pá, pá. Aí Pedro disse: meu Deus, até, olha aí, irmão, não sou eu não. Ele diz assim: até, vai, olha, o 45. 45. Isso. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito se derramasse também sobre os gentios. Vai, e o que mais? Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os ouviam falar em... Não era dialeto, que lá não tinha pessoa estrangeira. Era só os da casa de Cornélio. Aí ele diz: até. Aí ele explicando para as autoridades, que os bichão chamaram Pedro. Irmão Pedro, né? Só a liderança zona, o lado apologético.
Irmão Pedro, que negócio é esse de você ir visitar gentios? Tu não sabe, o senhor não sabe que nós não temos tal costume? Ele disse, eu era assim que nem tu também, besta. Eu era assim que nem tu também, cheio de escrúpulo, velho, de tradição. Só que isso aí era me atrapalhando, porque eu não ia pregar nunca para um gentio. Irmão, e Jesus, olha, não tirava não, porque Jesus, ele atendeu a mulher Ciro-fenícia, Mateus 15, sim ou não sim? A Bíblia diz lá em Lucas 15 que ele atendia publicanos e pecadores. E por que os discípulos também não atendiam? Porque estavam dentro da sua... Isso aqui é para nós, isso aqui é só a panelinha. Mas aí o Espírito Santo desceu, não foi assim? Desceu sobre ele. E aí pronto, quebrou toda. Agora preste bem atenção. Essa igreja aqui de Antioquia, ela teria como partir para fazer missões se os líderes não tivessem mente aberta? Como era que eles iam enviar para outras, para Deb, para Listra, para Icônio, só lugar velho de gentil, pecaminoso? Primeiro Deus tinha que tratar com quem? Com os líderes. Eita, Deus. Líder atrasado é a pior coisa para o progresso da obra. Vocês entenderam agora? Líder atrasado. A ênfase aqui é aqui, ó, a igreja de Antioquia como modelo. Mas o modelo é que a liderança dessa igreja vai mudar. E aí vai ser substituído. Quem vai fazer missões lá fora não é Pedro. Quem é que vai fazer? É Paulo. E ele não vai usar mais a partir de agora o nome de Saulo. Hein? Ele vai usar o nome de quê? Que era o nome o quê? Latino. Era um nome que não era judeu, era um nome latino, ou seja, gentil, para se identificar com aquelas pessoas. Olha como é linda a Bíblia. O Senhor vai mudar primeiro a liderança. Não começa com membro, porque se começar com membro dá problema. Deus tem que tratar primeiro com quem? Com a liderança. Mudar a mente do líder. Olha, isso aqui é tão lindo, irmãos, que quando o movimento acontece, grande, Jesus curando, Jesus, se Barnabé fosse um cara que a mente não fosse aberta, ele ia chegar lá e ver, dizer, não, isso aqui não é de Deus não. Mas a Bíblia diz que quando ele viu, ele disse, a mão de Deus está nesse, é a ação divina. Aí a Bíblia diz que ele deu graças e fortalecia os irmãos a permanecerem na fé. Agora vem aqui, olha, a ação divina, a boa mão de Deus operando. Agora veja bem, o que é uma mente aberta? Olha aqui. Aí quando ele viu que a cidade estava sendo impactada, e era uma cidade muito culta, era uma cidade muito intelectual, era uma cidade que era de diversas culturas, diversas etnias, ele disse assim, tem um homem que se eu trouxer ele para cá, eita, não foi? Que eles chamam cosmopolita, né? Eles disseram assim, aí Barnabé, olha a mente de Barnabé. Barnabé entendeu que o Paulo, e quem era o cabeça, se você pegar, nós vamos já chegar lá, se você pegar Atos 13, quem encabeça tudo é Barnabé. O homem mais espiritual, o homem mais humano, o homem mais agradável, o homem mais de mente aberta, quem era? Era Barnabé. Aí Barnabé, quando vê com tanta cultura, ele diz, Paulo é formado em tudo. Paulo foi formado aos pés de Gamaliel. Paulo tem cultura latina, Paulo tem cultura judaica, Paulo tem tudo. O homem para estar aqui na igreja de Antioquia, quem é? Aí ele vai chamar Paulo e Paulo fica mais o Barnabé quanto tempo? 1 ano, pastor Adalberto. Ele fica 1 ano. Olha, preste bem atenção que eu vou mostrar aqui agora o que é mente aberta. O Paulo se sentiu orgulhoso de ser convidado por quem? Por Barnabé. Hoje tem líder que não quer ter liderança, comparte, só ele manda. Ele chuta lá do meio do campo, vai a parar lá no gol, ele bate o escanteio, ele corre sozinho, ele quer ser o gandula, ele quer ser o, como é? Que eu não entendo de jogo, mas como é? Que é quem está no meio. Quem? Hein? É o zagueiro, e aí quem corre nas laterais é o quê? O que fica no centro? Que fica lateral, atacante, não é assim? Tem pastor que quer ser o lateral, quer ser o atacante, quer ser o goleiro, quer ser o gandula, não é assim? Eu conheço deles aí,
que faz a oração no início do culto, canta os 3 hinos da harpa, faz a leitura, prega o culto todinho, dá a ceia e ninguém fala, tira a oferta e ninguém fala nada, e ninguém faz nada. Outra coisa, outro pior erro, às vezes eu digo assim, pastor Luiz, é um exemplo aqui, pastor Luiz, pastor Adalberto, eles são pastores de grande igreja. Aí eu chego assim, olha, você tem um talento, participa da minha visão, eu quero você na minha visão. Tem pastor hoje que acha que isso é menosprezar. Não é verdade? Já pensou se eu estou aqui no Brasil, aí na época que ele já partiu para a glória, já pensou em receber um telefone do pastor Billy Graham, pastor Zé, eu quero que o senhor faça parte da minha? Já pensou o pastor Wellington, ele está lá em São Paulo, aí ele diz assim, pastor Zé, o senhor está no Maranhão, eu quero que o senhor venha fazer parte aqui da minha visão. É uma honra ou não é? É uma honra. Agora, tem pastor que quando a gente convida ele diz, eu vou deixar de ser, tem um ditadozinho, cacique para ser índio. Eu vou deixar de ser cabeça de piaba para ser rabo de baleia. Quem diz isso, olhe para cá. Primeiro, um pastor que diz isso, um homem que diz isso, é porque ele não sabe a natureza do reino de Deus. Aquele livro, Pastor Século 21, ele diz que tem homens que têm uma visão tão nobre, que se você fizer parte dela, você vai ser honrado por ela. Não é assim? Às vezes Deus tem um projeto para a minha vida, mas Ele quer que eu engavete aquele projeto e eu faça parte com alguém. Agora, Paulo foi buscar Barnabé. Por quê? Primeiro, Barnabé treinou Paulo. Quem foi que deu apoio para Paulo? Quem foi que instruiu Paulo? Aí Paulo, ele sabia. Aquela petulância, aquela arrogância de Paulo acabou. Porque olha para cá, você serviu uma pessoa querendo ser maior do que ela, querendo ser mais importante, querendo mostrar que é o bambambam. Porque tem gente que é assim. Tem obreiro que ele fez um cursozinho de teologia, aí o pastor viu o talento nele, é o Barnabé, é o filho da consolação, é o que ajuda. Aí ele, é só um exemplo, aí ele vê esse aqui, esse meninozinho prega bem, eu não estou tendo mais esse vigor todo, eu vou botar ele. Aí esse meninozinho que fez uma teologiazinha, aí a teologia dele já passa a ser do capeta, porque ele já quer usar ela para quê? Para estar atraindo os membros, não é assim? Ele já vai estar usando ela para querer ser maior do que aquele que convidou, e a igreja cai na jogada dele. Aí quando ele vai visitar uma irmã, ele diz, irmã, eu sou o seguinte, eu não posso fazer muita coisa, porque o pastor que me convidou, ele está aí, mas já está velho, cansado, porque se fosse tu, diabo, porque tu já é o diabo, porque só quem gosta de tomar lugar dos outros, quem é? É o Satanás. Como é que essa pessoa, é só um exemplo, como é que ele não honra uma pessoa que ele convidou, tirou do zero, tirou do nada, aí chama, e aquela pessoa, não é assim? Ô meu pastor, eu queria a sua bênção agora, porque o senhor, não é nem para tu fazer isso, é para tu esperar ele dizer, meu filho, agora eu vejo que chegou a hora de você tomar voo, né? Você já tem capacidade, o que você já fez comigo, já é o suficiente, eu vejo talento em você, siga, mas nunca use esse trabalho para o mal, ok? Então, aí veja que Paulo, ele vai ter uma liderança com Barnabé como? E durante 1 ano, irmãos, os dois. Aí você vai ter uma brigazinha de Paulo e Barnabé, mas a briga não foi por causa deles dois, foi por causa de quem? Que eu não vou entrar aqui no detalhe, por causa de outra pessoa. Às vezes tem pessoas que atrapalham a gente. Eu já vi, atrapalha. Eu já vi pregador dizendo assim, o que é teu é teu. Ninguém toma, não toma não, irmão, mas um atrapalhador dá dor de cabeça para a gente. Porque Davi, o que era dele, mas o filho dele botou a cabeça de Davi para doer. Botou ele para fugir do reinado, não foi assim? Davi ficou sem nada. E aí quando Davi foi passando, era todo mundo esculhambando Davi. Quando ele voltou para casa, nunca mais teve a paz verdadeira que era para ter. Então tem coisas assim. Alguém diz, é a espada do Senhor. Mas a pior coisa é trabalhar com gente tentando atrapalhar a gente. É negócio sério. Porque Deus vai trabalhando, Deus vai tirando, mas vai tendo muito desgaste na vida da gente. É coisa ruim. Eles passam quanto tempo lá? 1 ano. Fazendo o quê? Ensinando. Olha aqui, eu coloquei didascalia, olha aqui, ó. Didascalói. Vamos lá? Didascalói. Ele passa um tempo em si. Quanto tempo? 1 ano. Foi 1 ano de discipulado. Depois de 1 ano de discipulado, porque tem gente que diz assim, olha, essa palavra chamados cristãos foram
os pagãos que disseram e era em tom pejorativo. Mas eu li um teólogo que disse que quando eles chamaram de cristãos, é porque a partir daquele momento que Paulo passou um ano ensinando, eles viram na vida daqueles crentes de Antioquia uma atitude de fé, uma atitude de mudança, e aquilo que era apenas um título, porque a palavra Cristo, dela vem a palavra cristão, mas a palavra Cristo não é um nome, era um título, que é o Messias. Passou então agora a ser um nome. Aí eles passaram a ser chamados de como? Cristãos. Mas antigamente o título mais preferido era discípulo, o título mais preferido era santos, o título mais preferido era irmãos. Não tinha esse negócio não, canela de fogo, canela do reteté, boca de concreto, o que mais que eles dizem aí? Canela de Jeová, labareda não sei de quê, né? Lá vem o labareda, não tinha nada disso. Os títulos era irmão, o título era os santos, a igreja de Cristo já, e o preferido deles era os santos. É por isso que quando você pega a carta de Paulo, aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão, você pode observar que todas as cartas, quando Paulo prefacia, ele diz aos santos, não é assim? Ele nunca escreveu aos canela de fogo, não tem isso aí não. Isso é o pessoal que inventa essas questões só para tá dizendo que é mais crente do que os outros. Ok? Então, agora, pastor, e por que o senhor está falando tudo isso? Para encerrar, eu estou falando tudo isso aqui porque para se jogar num projeto tão ousado que essa igreja vai, não poderia ser uma igreja menina, não poderia ser uma igreja de neófito, não poderia ser uma igreja de emoção, não poderia ser uma igreja do oba-oba, não poderia ser uma igreja do foba. Para se lançar num projeto tão ousado, invadir as partes do mundo daquela época, só se fosse uma igreja bem estruturada. Mas ela, para entrar nesse projeto, tinha que ter mudança de mente, tinha que ter mudança de estrutura. Aí, nós não vamos ler porque o tempo já foi. Entre o que o irmão César diz, quando você vai para Atos 13, olha como é que começa. Depois de um ano, depois de vários anos de instrução, na igreja de Antioquia, havia quê? Doutores. Sabe o que Marshall diz? Marshall diz que essa igreja que vai se dedicar à missão, ela tinha oração, ela tinha jejum, ela tinha homens qualificados, ela tinha homens que dariam estrutura para uma igreja balizada. Olhe para cá, igreja estruturada não é igreja feita por pastor cabeça oca. Igreja estruturada não é feita por pastor que não sabe nada da Bíblia. Igreja estruturada é uma igreja que não vai pela emoção e nem pela foba. Na igreja de Antioquia havia o quê? Havia profetas e doutores. Qual é a primeira coisa aqui? Mudança de mente. Agora, tanto doutor como profeta coabitavam, não tinha barreira racial. Aí se você pegar o nome, quem encabeça a lista é Barnabé. Aí depois vai quem? Simão, que aí alguns tentam dizer que era o que carregou a cruz, Lúcio, mas não tem prova. Lúcio, que alguém disse que poderia ser o autor do evangelho. Manaém, Lucas, que também não é. Aí Manaém, que era o amigo não é? Que era o amigo Herodes, do tetraco, do governador, não é isso? e Saulo. Só bichão. Só fera. A igreja de Antioquia que vai começar a fazer missão não era uma igreja de menino. Aqui não é uma brincadeirinha de menino. Aqui não era uma igreja que vai fazer missões, é coisa séria. Enviar um pastor para o exterior, enviar é cuidar de famílias, não é assim? Enviar um obreiro é uma responsabilidade séria. E é por isso que aí entra o que o irmão César falou. Quando você pega essas duas palavras, profetes, é uma preposição que quer dizer antes. E aí a outra palavra, feme, é foz, é luz. Entendeu? O profeta aqui é aquele que, na inspiração de Deus, dá a palavra esclarecedora. O profeta aqui, ele poderia ser usado no aspecto de um imediato para dar uma palavra, mas o profeta aqui era aquele que ia entregar a palavra. Por que está aliado com o mestre? Porque não poderia só ser uma palavra dele, tinha que ser uma palavra orientada pelo mestre, o professor da Bíblia. Aí estão aliados. Então essa igreja que vai fazer missões, irmão, não é uma aventura. Missões não é um projeto de final de semana. Missões não é um cursinho de 3 meses. Missões é um projeto para a vida. E quem vai enviar é uma igreja que tem o quê? Doutores e profetas.
Essa é a igreja. Aí entra o que o irmão César diz. Além do lado de serem profetas, serem doutores, aí a Bíblia diz que a igreja está cheia de talentos. Essa igreja aqui, irmão, nunca vi tanto talento como a igreja de Antioquia. Vão tirar dois, vão tirar Paulo e Barnabé, mas é mer que nada, porque os que vão ficar lá, era só a nata. Não era assim? Agora tem uma coisa interessante. Eles começam com oração e enviam. Falei. É interessante observar, quando se fala de missões, nós não podemos enviar a um campo missionário qualquer, porque esta igreja, quem foi que ela enviou para o campo missionário? Enviou a nata, ou seja, o próprio Paulo, não era qualquer. Ah, verdade. E a outra coisa, pastor Adalberto, o homem que vai ser enviado já era um homem que tinha trabalhado quanto tempo? Um ano. Não pode ser enviado pessoas que nunca trabalhou na obra, pessoas que não têm amor à igreja local. Não pode ser enviado pessoas que são salientes. Tem que ser enviado aqueles que a igreja comprove o testemunho deles. E aí entrou o que o irmão César diz, orando. Ou seja, queres pessoas qualificadas? Olhe para cá, tem pessoas qualificadas na igreja, não tem? Mas só a qualificação não serve. Aqui estava cheio de homens como? Qualificados. Mas todos foram enviados? Não, porque só o fato de você ser qualificado, às vezes tu pode ter, olha para cá, tu pode fazer o curso para ser pastor, tu pode ter 3 doutorados, mas tu não é qualificado perante Deus. É por isso que Paulo diz, não impõe as mãos precipitada, porque na obra de Deus ele não coloca só quem tem curso, ele coloca quem ele conhece que vai dar certo. É quem ele conhece que está à disposição, é quem ele conhece que está pronto para morrer, é quem ele conhece que está pronto para se deixar usar pelo Espírito. Pronto. Então vamos lá. Aqui já falei a cidade de Antioquia, já falei tudo isso, né? O primeiro pregador de Antioquia, não é isso? O primeiro pregador de Antioquia, aqui homens de Chipre e de Cirene, ou seja, quem fundou não foi Paulo, quem fundou não foi Barnabé. Quando Barnabé foi evangelizar Chipre, já tinha cristão lá. Ou seja, eram homens que eram judeus lá de Chipre, de Cirene, que foram pregar e surgiu a igreja de Antioquia. Então, não foram os doutores que fundaram a igreja. Tem uma coisa que até a nossa lição faz, mas eu li um teólogo que disse que essa palavra leigo, ela foi criada pela igreja católica para diferenciar o clero do leigo. Aí diz assim, os leigos, não é assim? Para diferenciar. Mas essa palavra leigo, ela não cabe para os crentes. Porque o crente nunca é leigo. Porque ele tem um maior professor que lhe guia na verdade. Quem é? Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu sou leigo? Não existe isso. Ele é quem ensina toda. Agora, esse termo aí foi criado pela Igreja Católica para fazer diferenciação entre o clero, a gente lá de cima e os outros bichinhos de baixo. Tu é só um leigozinho. Nós não temos leigo, não. Todo crente aqui tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz lá em João 2,19, 20, né? Vós tende a unção e sabeis de tudo. Então não há leigo no nosso meio. Pronto. Eu posso ser leigo em outro assunto. Agora, no negócio da Bíblia, não. Salvação, não. Mantendo um padrão. Ou seja, a igreja cresceu, mas enviaram Barnabé para saber se o evangelho que os outros estavam pregando tinha o mesmo padrão. É isso aqui. Eu não posso pregar uma coisa e o pastor Luiz outra. Eu posso ter diferença de opiniões e interpretações teológicas. Mas o evangelho sobre Jesus é o mesmo Jesus que eu prego, ele tem que pregar. Pronto. Característica de Barnabé, já falei tudo isso. Participando do ministério do outro é o quê? É uma honra. Nesse negócio, eu lá vou deixar de ser. Como é que tu disse? Fala aí pro povo ouvir. Cabeça de quê? Cabeça de piaba. Cabeça de piaba para mim ser. Ser rabo de baleia. Rabo de baleia. Pronto, a igreja não é tua não. Amanhã tu morre e outro assume. Deixa de besteira. Não é assim? Aqui. Como os cristãos eram conhecidos? Os judeus chamavam de como? Nazarenos. E aí até de heresia, de seita. Não é isso? Aí a palavra sentido cristão, nós já explicamos. E aí, aqui, de Jerusalém para Antioquia. Jerusalém não tinha como fazer missões, meus irmãos. Por que que não tinha? Porque Jerusalém era muito padronizada na tradição, né? Era muito cheia de si, exclusivista. Não tinha como abrir para outra. Foi em cima da ferida. Não tinha como abrir para outra. E Deus respeita isso. Deus respeita isso. Ele falou certinho. Jerusalém não tinha como fazer missões. É a igreja mãe. Todas essas igrejas depois vão se voltar para a igreja de Jerusalém. Porque quem era a igreja mãe? Jerusalém. Inclusive Paulo vai levantar a oferta dessas igrejas gentílicas para mandar para quem?
porque Paulo queria ligar essa igreja. Paulo nunca se afastou de Jerusalém. Atos 15, ele foi para uma reunião só para dar explicação de que aquilo que ele pregava e Barnabé era a mesma coisa, era o mesmo evangelho. E nunca os anciãos contrariaram o quê? A mensagem de Paulo. Agora, prestem bem atenção, não tinha como fazer missão em Jerusalém. Era muito tradicional, tinha muito judeu pesado, tinha aqueles velhão, que não ia aceitar nunca um menino pular no banco da igreja. Fala. Fazer missão precisa ter uma mente muito aberta. Muito aberta, caso contrário, vai fracassar. Tem igreja que prefere mesmo a predestinação, porque só os eleitos aqui estão lá. Aí é mais fácil, é só os da elite. Igreja que o Espírito Santo trabalha, entra o fedorento, entra o pretinho, entra a pretinha. E quando não entra, não é drogado velho, entra bêbado, entra gente quase nu, não é assim? Aí entra o drogado, entra o endemoniado, entra o fedorento e a igreja. Aí o Senhor, para não quebrar o padrão, disse: eu vou deixar Jerusalém quieto, fique para lá, só os bichão, só os reformados, fiquem lá. Agora, essa daqui é Antioquia. Deixa o pau quebrar, deixa o Espírito Santo. Era o povão. Aqui era o povão. Chegava e encontrava uma mulher velha com a testa cheia de nome de deuses. Aí ela disse: eu quero esse poder, esse Espírito Santo. Aí o Espírito Santo entrava, não era assim? Aí encontrava um homem velho, cheio de tatuagem velha. Aí disse: eu quero ser crente, venha para cá. Aí orava. Quando se reunia, a mistura era grande. Basta você olhar para a igreja de Corinto, que para sarar foi uma luta, porque tinha um bocado que tinha uns costumes velhos. Jerusalém não tinha como fazer missões. É por isso que Deus vai trabalhar em outro contexto, com a igreja de onde? De Antioquia. Um mal que se tornou em bênção. Quando a mão do Senhor é sobre nós, o que acontece? Aí Deus salva, Deus cura, Deus sacode a cidade, não é isso que aconteceu? E aí negócio de leigo, não tem esse negócio de leigo não. Já falei do avivamento. A igreja missionária em ação, tinha profeta, tinha doutores, mas eles foram selecionados por quem? Porque não é o fato de você ter título ou que você vai fazer missão. Quem é que seleciona? Quem é que escolhe? Quem é que envia? E observem bem, esses dois homens aqui, a igreja, estavam debaixo de jejum para pedir a orientação de Deus. Se era para ser enviado ou não, ok? Eles eram cheios do Espírito Santo, oravam e jejuavam. E tem outra coisa, ouviam a voz. Hoje tem um bocado aí, irmão, que tem teologia, como o pastor Adalberto. Eu tenho um curso de teologia. Agora, por isso que quem quiser pode fazer o curso comigo, porque eu estou mostrando a teologia saudável. Porque tem teologia hoje, bíblica, tem teologia hoje que ela mais te atrapalha do que promove a tua fé. Por isso o pastor Adalberto falou aqui, não é errado o conhecimento, não é errado a busca da verdadeira teologia. Agora, tem teologia que ela está te distancializando de Deus, porque está tendo uma fé racionalizada. Ok? Por que Paulo e Barnabé? Por que vão mandar esses dois homens? Primeiro, você já viu como foi que eu falei de Paulo. E quem foi que foi o treinador também de Paulo? E aí você já sabe todas as características. A imposição de mãos era sinal de dependência de Deus, comprovação ministerial, não era assim? Tinha ligação. Ninguém faz missão independente. Hoje tem um bocado de crente aí dizendo assim: eu não devo satisfação a pastor e a igreja, eu fui chamado, foi por... mentira tua, mentiroso. É só mentira tua. Porque o Paulo foi chamado por Jesus diretamente, não foi? Mas ele devia satisfação a quem? A Jerusalém, a Antioquia e a Barnabé. Não existe essa de tu sozinho fundar a igreja, não. Tu não fundou a igreja, quem fundou a igreja foi Jesus. O serviço começou em Antioquia, não é isso? Aí você tem as rotas que eu já falei, as igrejas. Qual é o modelo da Antioquia? Vamos encerrar com isso aqui, gente. A igreja da atualidade que quer ter sucesso, siga esse modelo aqui de Antioquia. Eles tinham estratégia na evangelizar, escolhiam as melhores rotas, as maiores cidades e os pontos mais centrais ali. Às vezes tem pastor que vai fazer uma igreja, ele fala lá no meio do mato que não tem ninguém. Até de noite para ir, os irmãos vão com medo. Não sabe, não tem estratégia. Paulo só escolhia as melhores localidades, as melhores rotas romanas, estradas, para levar o evangelho. Pronto. Aí, primeiro eles iam pregar para quem? Depois para quem? Pronto. Perseguição e oposição não parava a igreja. Eles faziam o quê? Davam relatórios. Os líderes eram reconhecidos por quem?
Nenhum obreiro ou missionário é enviado se não fosse enviado pela igreja. Igreja, olha, o teu líder, o teu pastor, o missionário, o pregador, olha para cá. Se ele não se congrega, se ele não tem pastor, não ouça ele não. Você tem que ter homens aprovados pela igreja, que dá testemunho dele, ok? Enviavam, mandava Timóteo, mandava Tito para consolar e ver se estavam firmes na fé. Ele quer falar ali. Quem não está debaixo de autoridade, não tem autoridade. Não tem autoridade de nada. Aqui, olha, Paulo como missionário, ele fez a missão, mas o Barnabé, missão cumprida. E dava o quê? Ele deu o relatório sem fazer o quê? Sem fobar. Porque tem irmão que vai dar um relatório. Irmão, depois que eu cheguei nessa igreja, essa igreja estava quebrada, esse ministério acabado. Eles não deram nada dele, eles não exaltaram perseguição, eles andaram dizendo nós sofrendo, eles só disseram assim: o Espírito Santo nos deu força, o Espírito Santo nos capacitou e nós levamos a paz. Não foba não, meu santo, deixa de foba. Depois que eu peguei essa igreja, aqui não dava nada, nem oferta, nem dízimo. Eu botei lá em cima, tu não botou foi nada. Eu queria ver se tu começasse era do zero, como os outros começaram. Vai começar do zero. Tu não começa, rapaz, tu não faz nada. Pega